Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre os pensamentos negativos. Conheça seu outro eu. Você que sofre de problemas de pensamentos negativos que ficam vindo o tempo todo na sua cabeça, atrapalham você. Você que sofre de depressão e só pensa coisas negativas, né? Esse vídeo é para você. Eu vou contar uma história para vocês. E qualquer semelhança entre esta história e a sua pode ser mera coincidência ou não. Porque muita gente que passa pela depressão vai passar por tudo isso que eu vou falar nessa história. E talvez você enxergue nesse personagem a sua vida. Olha que coisa interessante. Então vamos lá? Nada melhor do que uma história para explicar para você conceitualmente sobre como que você pode lidar com esses pensamentos negativos, esses pensamentos ruins, esse pensamento de que você não tem valor, de que você não vale nada, que você nunca vai conseguir nada na sua vida, que a sua vida é um fracasso, que você é uma farsa, que você é um peso na vida dos outros, que você nunca vai ser ninguém. Eu vou falar sobre tudo isso agora. Vamos lá? Esse é o Pedro. Pedro é um homem casado, tem 38 anos. Pedro mora no Rio de Janeiro. Mora lá, sempre morou lá, nasceu lá o Pedro. E o Pedro tem uma família. Olha que linda a família do Pedro. Tem a esposa, 2 filhos e o Pedro. A esposa tá grávida, tá? Isso é importante porque lá na frente vai fazer todo sentido isso aqui. E o Pedro tem uma cachorra maravilhosa também, que é a Lilica. Olha a Lilica que linda. Dócil, não morde. Pode chegar, passar a mão que a Lilica não vai te morder. E o que acontece com o Pedro? Ele trabalhava num emprego X aí, né? E ele ficou desempregado. E de repente, o Pedro se vê com filhos para criar, contas para pagar e sem emprego. Pedro não tem mais emprego. E agora ele pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem que comprar comida para as crianças, tem que pagar conta, tem que fazer um monte de coisa. E eu estou desempregado. E o Pedro passava dias e passava noites e passava tardes e semanas e ele nada de conseguir emprego. E ele preocupado. Tirava um sono dele essa situação. Certo? E na sua vida às vezes é assim também. Quantas vezes você já foi pego de surpresa, achando que tinha controle de tudo na sua vida? Achando que o emprego estava garantido, achando que o casamento estava garantido, achando que o seu namoro estava garantido, que o seu apartamento estava garantido, que a sua saúde emocional estava garantida. Quantas vezes você já passou por essa falsa ilusão de achar que tem o controle de tudo? Que às vezes acontece isso, a gente acha que tem o controle de tudo na nossa vida. E quando a vida vem e mostra que nós não temos total controle sobre tudo, a nossa vida desaba, o nosso mundo cai. E aí parece que nada faz mais sentido, nada tem esperança. Isso acontece na nossa vida, sim. Mas vamos continuar a história do Pedro. O Pedro estava preocupado até que o pessoal lá do Porto do Rio de Janeiro liga para ele para fazer uma entrevista de emprego. Olha que coisa! Agora o Pedro finalmente conseguiu uma vaga de emprego. Uau! Agora ele pensou, finalmente eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Finalmente eu vou conseguir pagar minhas contas. E aí, Pedro, muito animado, foi para a entrevista de emprego, né? Chegou lá na entrevista, o recrutador perguntou um monte de coisa, e perguntou mais um monte de coisa, quantos filhos ele tinha, com quem ele morava, o que ele fazia, quais eram as experiências dele, etc, etc, etc. Aí ele foi embora da entrevista e ficou agendado uma dinâmica de grupo, que é a segunda etapa da seleção ali da história do Pedro.
E nessa dinâmica de grupo, geralmente o que acontece, né? Se o recrutador é sem noção, parece que você está num circo, não parece uma dinâmica de grupo, né? Parece que você está num circo, só falta colocar o nariz de palhaço e participar daquela coisa nada a ver. Tem recrutador que é sem noção e faz da seleção um verdadeiro circo. Mas enfim, o Pedro conseguiu participar da dinâmica de grupo, se destacou ali dos outros candidatos e ele conseguiu a tão sonhada aprovação. Ele foi aprovado nessa vaga. Ele conseguiu emprego. E ele ficou muito feliz. Ele ficou muito feliz. Porque, afinal de contas, agora ele pode pagar as contas dele. Ficou muito feliz. Pois bem, ele ficou tão feliz que ele fez um churrasco, chamou os primos, chamou a galera toda ali no quintal da casa, fez um churrascão para comemorar, né, essa vitória que ele conseguiu. Óbvio que ele teve que amarrar a Lilica, né, porque a Lilica com essa cara maravilhosa não tava... Ela poderia comer o churrasco e comer os convidados também. Então ele teve que amarrar a Lilica e deixar ela escondidinha para ela não comer o churrasco e os convidados. Pois bem, esse aqui é o naviozão que o Pedro ia pilotar. Ele ia navegar nesse naviozão aí. E os dias foram passando. E o Pedro feliz da vida, porque tinha um emprego, foi passando o tempo, ele conseguiu o salário, recebeu o primeiro salário dele, pagou as contas, conseguiu juntar um dinheiro. Até que, numa bela noite, que não foi tão bela assim, o que aconteceu com o Pedro lá em alto mar? Veio uma tempestade. Uma tempestade enorme. Uma tempestade de dar medo, de raios e trovões e ventania. Você fica até em dúvida se é uma tempestade ou se é um furacão, às vezes. E essa tempestade veio. E tomou a situação de onde estava o Pedro. E o Pedro, controlando aquele navio enorme, se viu no meio dessa tempestade horrível. O que ele pensou então? Bom, preciso me guardar dessa tempestade. Mas só que antes da gente ir para essa parte, vamos pensar assim. E na sua vida? Quantas vezes você conseguiu uma vitória e de repente parece que tudo começa a dar errado? Tudo começa a dar errado na sua vida. Ah, eu estava bem, eu consegui um emprego, eu tinha uma família, eu tinha tudo. De repente eu me vi sem nada. Veio como se fosse essa tempestade na sua vida e roubou isso de você. E parece que tudo dá errado, parece que nada faz sentido. E parece que... Qual é o sentido da vida, então? Para que eu vou viver? Para que eu vou viver? Nada faz sentido na minha vida, eu perdi tudo. Tava tudo indo bem e de repente ficou tudo péssimo. Veio a tal da tempestade e tirou tudo de mim, tirou até o sentido da minha vida. Talvez você passe por essa situação. Mas vamos lá. Continuando aqui. O que o Pedro fez então? Ele foi, viu que a tempestade estava grande, não dá para enfrentar, o melhor a fazer era entrar ali no porãozinho, vamos dizer assim, do navio e ficar guardado lá até a tempestade passar. E assim ele fez, ele desceu a escada e foi se guardar lá no porãozinho. Só que aconteceu uma coisa bizarra. Quando Pedro voltou e acalmou a tempestade, quando ele chegou lá em cima, o que aconteceu? Ele encontrou um lobo. Como que esse lobo foi parar nesse navio, ninguém sabe. Até hoje não descobriram. E esse lobo era feio, desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Parece mais um monstro, né? Mas é um lobo muito bravo. E quando Pedro enxergou esse lobo, qual foi a primeira reação dele? Quando ele viu esse lobo bravo perto do leme, perto do volante, vamos dizer assim, desse navio. Ele correu e deixou o navio sem controle nenhum, deixou lá o leme sem ninguém controlando o navio. E ele foi se esconder desse lobo. E ele estava desesperado, ele não estava entendendo nada. Tava tudo bem, de repente, na hora que ele vai tentar assumir as coisas, aparece o tal do lobo querendo engolir ele.
Pois bem, olha que coisa engraçada. O tempo foi passando e a mesa farta de comida que ele tinha no começo foi ficando vazia. Como vocês podem ver, aqui em cima a mesa está farta, aqui embaixo ó, a mesa está vazia. E foi dando um desespero no Pedro. Afinal, a comida estava acabando. Tinha mais gente a bordo desse navio, só que não podia acessar onde ele estava. E a comida foi acabando. E foi dando desespero. E mais desespero na vida do Pedro. E aí o que aconteceu? Por ele não estar controlando esse navio dele, em vez de o navio sair, por exemplo, do Brasil e ir lá para essa partezinha entre a Europa e a Ásia, aqui no meio, o navio estava tão fora de controle que estava indo lá para a Austrália, lá embaixo. Onde vocês estão vendo o terceiro pontinho lá no cantinho, sabe? Ou seja, em vez de o navio ir lá para o meio da Europa e da Ásia, ele foi lá para baixo, para a Austrália, ó. Foi lá para baixo. Ou seja, o navio saiu totalmente fora da rota, porque o Pedro abandonou o controle do barco. Olha que coisa. E aí, ele subia de novo para tentar ver se o lobo foi embora, mas o lobo estava lá ainda, perto do leme, impossibilitando que ele chegasse e assumisse o controle, porque o lobo era muito bravo. Ele mostrava os dentes e ele demonstrava o tempo todo que ele iria acabar com o Pedro. Então, o Pedro se escondia de novo. Ele se escondia outra vez. E de novo, isso foi acontecendo várias vezes, até que surgiu a total desesperança, o desespero na vida do Pedro. Agora o Pedro pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? Acabou a comida, o tempo passou, o lobo está lá, ele não vai embora, o navio está indo para outra direção e eu não sei o que fazer. E ele começou a chorar desesperado. Desesperado. Mas aí o Pedro lembrou de uma coisa, né? Mas calma lá. Na sua vida, às vezes parece... Deixa eu tirar eu de cima do texto aqui. Parece que tudo ficou perdido às vezes. E só resta o fim. Você já se sentiu nessa situação? Quantas vezes você já chorou por achar que nada tem mais sentido, que nada tem mais valor, que a única coisa que resta é a morte? Quanta gente tira a própria vida, que está sofrendo de depressão, e tira a própria vida porque não enxerga mais sentido para as coisas. Nada faz sentido. Tudo mudou drasticamente e parece que a sua vida não tem solução. Parece que o problema que você enfrenta na sua casa não tem solução. Você toma antidepressivo há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos e nada resolve mais. Nada resolve a sua vida. Você já foi em 2, 3 psicólogos e não conseguiu achar um psicólogo que te ajudasse. E parece que nada faz sentido e bate aquele desespero e aquela sensação de desesperança, de que nada vai resolver a sua vida. Mas calma lá, vamos continuar a história. Pedro se lembrou que a esposa estava grávida dessa coisa maravilhosa que é esse bebezinho lindo. E quando Pedro pensa, né, nesse bebezinho, quando Pedro pensa nesse bebezinho, ele pensa o seguinte: se eu não assumir o controle desse barco, eu nunca mais vou ver meu filho, o meu bebezinho, que estava prestes a nascer quando ele saiu. E no meio dessas lutas de pensamento todo dele, o que ele fez? Ele pensou, bom, o lobo está lá em cima. Então, acho que a única forma é eu morrer tentando. E aí vem aquele ditado, né? Se ele correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Geralmente tem esse ditado, né? Mas aqui eu vou mostrar o contrário para você que tem depressão. Se você correr, talvez o bicho pega.
mas se você correr, a sua chance de escapar é maior. Se o Pedro aqui da história ficasse, em vez de correr, ficasse, ele não iria experimentar o que vai acontecer em seguida. Às vezes a gente tem que correr em vez de ficar. Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, pelo menos correndo eu tenho alguma chance de tentar sobreviver desse monstrinho que está tentando me pegar. Entendeu? Mas vamos continuar. Muito bem. O Pedro decide então assumir o controle do barco. E quando ele pega no leme e fica só esperando o lobo vir. Ele só fica esperando. Porque ele pensa, agora o lobo vai vir e vai me comer, mas pelo menos eu morri tentando lutar aqui. E o que acontece quando ele pega no leme? Para controlar o barco e fazer o barco chegar onde ele tinha que chegar de verdade. O lobo grita mais alto. Grita, uiva, né? O lobo faz uma cara feia de novo e rosna para ele. E o Pedro tenta gritar para esse lobo, sai lobo daqui. E quando o Pedro grita para o lobo sair, o lobo fica irritadíssimo. E o que acontece com o lobo? Ele chama outros lobos. Da onde que surgiu ninguém sabe, mas os lobos surgiram. E agora está cheio de lobo ao redor do Pedro. Só que o Pedro percebeu uma coisa engraçada nesses lobos. Eles fazem barulho, eles mostram os dentes, eles ameaçam pular, eles se reúnem em volta do Pedro. Só que o Pedro percebeu que, na verdade, eles fazem muito barulho, mas eles não atacam. Olha que coisa. Eles não atacam. E aí, o que aconteceu, então, quando reuniram-se todos os lobos? O Pedro, ele continuou focado ali em segurar o leme. E esses lobos, de tanto gritar, adormeceram. Porque eles viram que já não estava adiantando mais o barulho. Eles se cansaram de tanto gritar e dormiram. Engraçado isso. Esses lobos ameaçaram tanto a vida do Pedro, mas ficou só na ameaça. E na sua vida? Talvez o lobo vá continuar aí do seu lado. Agora pensa comigo nessa história toda. Os lobos são seus pensamentos negativos, são os pensamentos que falam para você que você não tem valor, que você não vale nada, que você não vai conseguir nada na sua vida, que a depressão é seu fim, que esse seu problema no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nas suas emoções não tem solução. Esses são os lobos, eles ameaçam, eles gritam. E o navio da sua vida está no meio do mar. Só que ele está sem ninguém controlando. Por quê? Porque você começou a ficar com tanto medo desses lobos que estão gritando nos seus ouvidos, que você se escondeu no porão. E parece que sair é pior, porque quanto mais você tenta ir em direção ao leme, mais esses lobos gritam para você. Eles gritam. E eles gritam mais, eles se reúnem mais, e eles aumentam. E a cada vez que você tenta dar um passo, você volta para trás, porque você fica morrendo de medo. Só que esses lobos, eles gritam, eles uivam, latem, não sei se o lobo late, mas enfim, vamos imaginar que o lobo late. Eles fazem muito barulho, só que eles não te atacam. E esses lobos, esses pensamentos seus, estão te impedindo de assumir o controle da sua vida. O teu barco, em vez de chegar onde ele tem que chegar nos objetivos, ele está indo para o outro lado, ele está indo para a Austrália. Em vez de chegar lá entre a Europa e a Ásia. Ele está indo para o outro lado do mundo ali, virando ali. Teu barco está sem ninguém no controle. E você está com medo de assumir o controle do teu barco por conta desses lobos que ficam gritando para você: você não tem valor, você não vale nada, você não presta, você é um peso para os outros, olha para o teu passado, olha os erros que você cometeu, olha como você é feio, olha isso, olha aquilo, e remoem, e gritam, e eles fazem maior barulho.
Eles estão ali. Eles existem. Só que é o que eu estou dizendo aqui, ó. Talvez esses lobos vão continuar aí onde eles estão, perto do leme, quando você tenta assumir o controle. Só que você já descobriu que eles não mordem. Eles só fazem barulho. Eles gritam. Só falta falar quando você tenta assumir o controle. Só que você já entendeu que eles, apesar de eles ameaçarem, você precisa assumir o controle do barco da sua vida. Enquanto você der ouvidos para esses lobos, para esses pensamentos, você nunca vai conseguir fazer teu barco chegar onde ele tem que chegar. Você nunca vai conseguir trilhar os caminhos da sua vida de novo, porque o teu barco está solto, não tem ninguém controlando. Você precisa assumir o controle da sua vida. O Pedro decidiu assumir o controle porque ele tinha um motivo maior ainda, que era o bebezinho. Mesmo que você não tenha motivos, o motivo é só assumir o controle da sua vida. Só isso. E olha que coisa. O grande objetivo do Pedro, a grande vitória dele foi o quê? Ele conseguiu chegar de novo na família depois de tudo isso. Ele encontrou o bebezinho dele. E por que eu estou contando toda essa história para vocês? Eu estou ensinando para vocês nesse vídeo que os lobos são os seus pensamentos e que o Pedro é você. E talvez você pense que a depressão e você são uma coisa só. Só que eu estou ensinando aqui para você um conceito chamado desfusão cognitiva, que é o quê? É você separar os seus pensamentos de você. Você não é a depressão, você não é os seus pensamentos. E às vezes você aceita esses pensamentos como se eles fossem verdades absolutas. Eu realmente não presto, eu realmente não tenho valor nenhum, eu nunca vou sair da depressão, eu sempre vou sofrer, eu não tenho valor para ninguém, o único remédio é a morte. E você compra essas ideias, e você acha que você e as ideias são uma coisa só, mas não. Você é você, e os seus pensamentos são os seus pensamentos. E toda vez que você tenta assumir o controle da sua vida, os lobos vão gritar, os pensamentos vão gritar, para você não pegar o controle do teu barco. Ou seja, os pensamentos existem ali no teu barco, mas os pensamentos não são você. O lobo não é o Pedro. Você é você. O Pedro é o Pedro. O lobo é o lobo. É o pensamento. Agora você já entendeu que existe uma separação aqui, ó. Lobo e você. Pensamentos negativos e você. Os pensamentos negativos, eles existem, eles estão aí. Mas eles não são você. Você não precisa comprar a ideia deles como verdades absolutas. Quanto mais você tentar gritar com eles e tentar evitá-los, muita gente pergunta isso para mim, Anderson, como que eu faço para evitar os pensamentos negativos? Não tem como. Sabe por quê? Não pense agora num bolo de chocolate. Você pensou, né? Viu como não tem como? Não adianta você querer controlar os seus pensamentos. Qual que é o melhor caminho, então? Aceite que esses lobos, que esses pensamentos existem. Eles apareceram, eles estão aí. Só que agora, apesar de eles estarem aqui, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou assumir o controle do barco. Eu vou para a academia. Eu vou ligar para minha mãe. Eu vou voltar a ter contato com os meus amigos. Aos poucos. Eu vou voltar a viver minha vida, apesar da depressão. Porque a depressão não sou eu. A depressão está aqui. Ela existe. Ela está presente aqui na minha frente. Ela é o lobo. Mas eu sou o Pedro. E como Pedro, eu vou assumir o controle do meu barco. Apesar desses lobos gritarem e uivarem, tirarem e me desanimarem, me jogarem no chão, e me jogarem no quarto, e me jogarem na cama, eu vou fazer. Por mais que esses lobos roubem toda a minha energia, eu vou fazer. Porque eu já entendi que o controle da minha vida está nas minhas mãos. Está no leme que eu preciso assumir. E toda vez que eu tento assumir esse leme, esses lobos gritam e uivam. E fazem barulho e aumentam os lobos. Mas eu já entendi que eles não mordem. E que eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Apesar desses lobos existirem. Então entenda isso. Seus pensamentos e a sua depressão não são uma coisa só junto com você. Você é você. E seus pensamentos existem fora de você. E às vezes eles entram ali dentro de você. Assim como os lobos entraram
de alguma forma, no barco do João. Do Pedro, aliás. E não adianta você ficar tentando decifrar por que esses pensamentos surgiram, por que esses lobos entraram. A grande questão agora é que você precisa ignorar eles e fazer o que tem que ser feito. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas precisa ser feito. Esses lobos às vezes vão gritar para você que depressão não tem cura também. E vão querer roubar até a sua esperança. Eles vão te contar um monte de mentira. Só que você já entendeu que você é você e os lobos são os lobos. Os seus pensamentos. E que eles não são a mesma coisa que você. Eles estão separados de você. Eles entraram no teu barco, mas eles não são você. Você é você. Então, está na hora de assumir o controle do teu barco. E cada vez que você se aproximar mais do controle, eles vão fazer mais barulho para te desencorajar, para fazer você sair de perto do controle do barco. Só que você já sabe que está nas suas mãos assumir o controle, ainda que eles gritem, ainda que eles queiram te derrubar. O controle da sua vida está apenas nas suas mãos. Está na hora de você fazer o seu barco chegar onde ele tem que chegar. Está na hora de você fazer a sua vida continuar apesar de tudo, apesar desses lobos estarem presentes. Está na hora de você seguir. Você é você. Seus pensamentos não são você. Eles existem. Aceite que eles existem. Não tenta gritar com os lobos, porque eles vão ficar mais irritados ainda. Aceite que eles existem. Uma hora eles vão dormir. E aí você segue. Talvez eles permaneçam ali do seu lado. Mas agora você já sabe que o controle da sua vida está nas suas mãos. Depressão tem cura. Você pode ser feliz de novo. Eu sou o Anderson Mello, psicólogo que trabalha com foco em depressão. Se você gostou desse vídeo, me siga no Instagram, no Facebook e no meu canal do YouTube, todos psicólogo Anderson Mello. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo faça diferença na sua vida. Assuma o controle. Pega o leme da sua vida, do seu barco, e vamos para onde você tem que ir, apesar dos lobos. Certo? Até mais.